Bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez nessa nossa live sobre assuntos relacionados à LGPD. E hoje vamos então falar sobre a questão da certificação da ISO 27701 e a LGPD. Então, agradeço antecipadamente a presença de todos, já deixando os nossos recados que o chat dessa live está disponível, então se vocês tiverem a qualquer tempo dúvidas ou perguntas, vocês podem colocar utilizando esse nosso site, no nosso chat, e no final, então, nós estaremos respondendo então todas as perguntas que vocês encaminharem. A live está sendo gravada e vai ficar disponível também depois nos nossos canais do YouTube. Então, falando um pouquinho sobre esse assunto, eu vou iniciar falando sobre a questão de um roadmap para a certificação da 27701, depois o Eduardo Poggi vai trazer um pouco de experiências sobre a certificação e como automatizar e facilitar esse processo de certificação, e para finalizar, o Fernando Neri vai discutir a questão da 27701 e a LGPD, certificar ou não certificar, eis a questão. Então, entrando um pouco no nosso tema, sobre o roadmap da 27701, discutindo um pouco a ideia aí dos passos necessários para esse caminho da certificação da 27701, né? Então, a gente entende que esse conceito de roadmap é um conceito importante, né? Porque ele traz exatamente a ideia de que a gente está em algum cenário, em alguma posição atual, e, de uma certa forma, o nosso GPS ali precisa indicar esse roadmap, indicar esse caminho para que a gente possa chegar, então, aí nos próximos passos, os próximos estágios a serem alcançados, né? E nessa visão de roadmap para 27701, uma das perguntas iniciais que nós podemos fazer é por que ISO, né? Por que escolher a 27701, a 27001, por que a norma ISO? A ISO hoje é a organização mundial líder padrão em normas internacionais para gestão, principalmente em relação à gestão, né? Então, assim, escolher a ISO, na verdade, é aderir a um grupo de especialistas que tem as melhores práticas e as normas internacionais mais conhecidas e adotadas internacionalmente, né? As mais conhecidas de todos ali, a ISO 9000, a ISO 14000 na área de meio ambiente, né? E, no caso nosso aí, a ISO 27000, que é a série de segurança da informação. Aqui no Brasil, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é o organismo nacional que representa o Brasil nas discussões internacionais da ISO, né? Então, aderir a uma norma ISO, e mais especificamente ainda, quando essa norma é uma norma brasileira traduzida e localizada aqui no Brasil pela ABNT, na verdade é seguir as melhores práticas recomendadas pelos especialistas no mundo inteiro. Dentro desse conceito de normas ISO, se a gente vai, por curiosidade, no site da ISO e procura, por exemplo, aí a palavra privacy, privacidade, nós vamos encontrar 1.005 resultados de diferentes normas e padrões que a ISO hoje disponibiliza, que de alguma maneira estão relacionados a esse assunto de privacidade, proteção de dados pessoais, segurança da informação. Então, que inicia, por exemplo, com normas gerais de gestão de riscos, né, como a 31.000, a 31.010, passa por toda a série de normas da série 27.000, a 27.001, 27.002, 27.005, 14, 71, etc. O conjunto de normas que são do Comitê de Segurança 223, né, que são normas de gestão de continuidade de negócio. Então, existe assim uma grande quantidade de padrões e de normas internacionais que, de uma certa forma, nós poderíamos utilizar para apoiar o nosso dia a dia relacionado a esse assunto aí da LGPD. Criando um foco um pouco mais específico, a gente pode colocar aí a nossa lupa, o nosso foco, exatamente na ISO 27001, ou, na verdade, na série 27000, né, onde esse conjunto de normas que começam por 27.000 e alguma coisa, né, onde a 27001 eu diria que é a norma principal, porque é a norma que certifica o que eles preconizam lá, o ISMS, né, traduzimos aqui no Brasil pelo nosso SGSI, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, né? E especificamente dentro dessa série 27.000,
tem várias normas, como já foi citada, a 27.005, por exemplo, de gestão de riscos em segurança da informação, e a 27.071, que é uma norma específica da série 27.001, que trata exatamente sobre esse assunto de privacidade e dados pessoais, né? Dados que são considerados aí dados que conseguem identificar a pessoa e, portanto, no caso da LGPD, precisam estar adequadamente protegidos. Então, o que a 27.701 faz dentro de um conceito mais abrangente é expandir esse conceito do SGSI, do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, e acrescentar, vamos dizer assim, outros requisitos e práticas para se implementar aí um SGPI, né, que é um Sistema de Gestão de Privacidade e Proteção de Dados da Informação, né? Então, dentro desse conjunto, eu resgatei um pouco o nosso histórico da Módulo em relação à certificação das normas da série 27.001, e tem uma apresentação minha de 2006, né, o logotipo da Módulo ainda era um logotipo antigo ali da época da internet, né? O nosso software, que hoje é o Risk Manager, muitos de vocês utilizam o Risk Manager aí nas suas organizações, ainda se chamava Checkup Tool, né? Então, assim, nessa apresentação de 2006, a Módulo relatava o nosso case de certificação da ISO 27001, e eu discutia um pouco naquela época as vantagens ou as desvantagens de certificar ou não certificar. Como eu falei, o Fernando Neri, ele na nossa apresentação mais adiante, vai falar um pouco sobre esse desafio da certificação. E o importante é que naquela época, estamos falando aí de 2006, eu apresentei um slide, que era um slide de 4 anos atrás, né? Portanto, aí temos quase 20 anos, era um slide de agosto de 2002, onde no mundo inteiro, naquela época a norma não era ainda a série 27.001, a norma era ainda a norma britânica 7799, que depois virou a 17799, e naquela época, no mundo inteiro, existiam 154 empresas certificadas. 102 na Europa, a maior parte delas na Inglaterra, né, porque a norma era britânica, né, 3 ali na América do Norte, nos Estados Unidos, né, 2 lá na África e 2 certificações aqui no Brasil, na América do Sul, né, mais precisamente aqui no Brasil, a Módulo e a Serasa, né? Então, em 2002, agosto de 2002, 154 certificações no mundo e 2 aqui no Brasil. A Módulo foi a primeira a se certificar em BS 7799, e naquela data, então, de agosto de 2006, né, portanto, 4 anos depois, aquele número de 154 certificações tinha quase que multiplicado aí por 20 e já eram 2.800 certificações no mundo. Aqui no Brasil, várias empresas se certificando, aí temos quase 19 empresas na América do Sul. Grande parte disso, a gente pode começar a olhar nesse mapa aí, se começou a se concentrar ali na Ásia, especificamente na Índia. As empresas que prestavam serviço de desenvolvimento, elas tinham uma necessidade de demonstrar para o mundo que elas tinham medidas de segurança e de melhores práticas estabelecidas. Então, em 2006, esse número já tinha multiplicado por quase 20 ali em 4 anos, né? E em 2016, 10 anos depois, o número de certificações já era 33 mil certificações, né? Estima-se que hoje em dia, portanto, aí no final de 2020, esse número ainda não é um número fechado, existam entre 70 e 80 mil empresas certificadas de 27 mil no mundo, né? E esse número ele vai crescendo, e eu explico um pouco a razão. Em 2006, nós lançamos um livro sobre a ISO 27001 e a 27002, né? E nesse livro aí a gente não só explica a questão da norma e da certificação, mas mostra exatamente esse caminho da certificação, usando a Módulo como exemplo, né? Usando a nossa certificação interna como exemplo. E logo na introdução desse livro, é curioso, porque eu coloco a ideia aí de um santo, que muitos de vocês nem sabem que existe, né? Que é o Santo Isidoro de Sevilha, que é um patrono da internet, né? Então, é uma curiosidade, né? Muitos não sabem, a internet tem um santo, né? Então, assim, e é curioso, se vocês entrarem ali numa pesquisa na internet, no Google, vocês vão encontrar, inclusive, uma oração para que você possa se conectar na internet, né? E, então, dizia lá, São Isidoro de Sevilha, proteja meu caminho, proteja o meu computador, proteja os meus servidores, né? E eu brinco nessa introdução
de que existe uma diferença entre o que é fé e confiança, e que muitas vezes os gestores de segurança, né, os gestores responsáveis, no caso específico de LGPD, segurança, proteção de dados, né, uma coisa é ter fé, que é quando ele deita ali no travesseiro à noite e ele fica lá rezando para Santo Isidoro de Sevilha, né, que o servidor esteja protegido contra ransomware, protegido contra vírus, contra sabotagem, contra problemas de vazamento, né? E a outra coisa é a confiança. E a confiança é exatamente essa ideia do que a norma técnica internacional nos traz, né? Então, dentro desse aspecto, bastante alinhado com a nossa LGPD, trata-se aí de responsabilização e prestação de contas, né? Logo na largada da nossa LGPD, a questão é que nós, como organização, precisamos demonstrar medidas eficazes e capazes de comprovar a observância do cumprimento da norma de proteção de dados, inclusive da eficácia dessas medidas, né? E aí, o artigo 49, eu acho que ele é bem rico e preciso nessa questão aí da responsabilização, porque ele diz que, dentro da nossa organização, os sistemas utilizados para tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nessa lei e demais normas regulamentares. Então, artigo 49 diz que nós precisamos implementar dentro das nossas organizações requisitos de segurança que seguem essas boas práticas, né? Então, dentro dessa visão, nós poderíamos trazer aí o desafio de responder como é que você poderia responder a pergunta quando questionado como é que está a segurança da organização, como é que está a proteção de dados pessoais dentro da organização. Pede um tempo para responder, responde tecnicamente, responde na linguagem do negócio da sua organização, né? Ou muitas vezes será aí que la garantia sou eu, né? Na verdade, nós hoje confiamos, né, dentro dessa visão de fé versus confiança, de que nossos ambientes estão protegidos, nossos sistemas estão com as medidas de segurança implementadas, né? Então, dentro de uma visão prática e pragmática em relação a demonstrar essa segurança, é que entra exatamente esse papel das normas técnicas, né? Então, uma norma internacional, que é um conjunto de boas práticas, elas muitas vezes ela não é necessariamente uma norma de requisito. No caso, a 27.001, a 27.701 são normas de requisito, portanto, elas permitem que sejam certificáveis, né? Então, as empresas são certificadas nessas normas, mas elas têm também outras normas, por exemplo, no caso da 27.000, a 27.002, que são normas de diretrizes, que contêm as melhores práticas em forma de convém. Convém que a empresa implemente isso, convém que a empresa adote aquilo, convém que... Então, são recomendações, diretrizes, orientações para que as organizações, de fato, sigam as melhores práticas. Artigo 49 da nossa LGPD. Então, portanto, adotando a ISO 27701, nós deixamos de que a organização utilize processos informais ou processos aí baseados em ações heróicas, né? Onde muitas vezes a grande estratégia é apagar incêndio, deixa o problema acontecer e a gente corre atrás ali do incidente, de como resolver, um bate-cabeça ali com conflitos de atribuições, né? Talentos diferentes, quem é que consegue responder, as soluções desintegradas e muitas vezes com soluções simplesmente porque comprou lá a última ferramenta ou a última tecnologia. E passa a ser, dentro de uma visão aí de um processo de maturidade, um modelo, que é o nosso sistema de gestão da segurança da informação e proteção de dados pessoais e privacidade, onde os processos são documentados, o foco em termos de visão de gestão de risco, na prevenção, não é deixar o problema acontecer, antes que o problema aconteça, se antecipar com medidas preventivas, com medidas de proteção. Os requisitos são extremamente definidos e eles seguem um padrão internacional, nós não precisamos reinventar a roda, quais são essas melhores práticas. As responsabilidades ali, no caso, ficam muito bem definidas. É possível criar indicadores, né, de acompanhamento, de evolução, né, os nossos KRIs, os nossos indicadores de segurança. E o foco para otimizar os investimentos passa a ser muito mais o negócio do que o foco em tecnologia, né? Então, dentro dessa realidade, se a gente pudesse enxergar um roadmap, né, de utilização da norma 27.701 e a 27.001 dentro das nossas organizações, né, a gente partiria de uma situação aí bastante indesejada, né, onde as ações são muitas vezes aí heróicas, né, como nós
nós explicamos, e passamos a ter, pelo menos dentro de um processo intuitivo, aí, alguma referência à utilização de eventuais normas e referências internacionais. O ponto desejado mínimo, né, que a gente poderia dizer assim, que demonstraria uma certa diligência em relação aos cuidados, é, sem dúvida, utilizar as normas técnicas internacionais como referência, né? Então, utilizar a 27.701 como referência para implementar os controles, para implementar as melhores práticas, é o mínimo que se poderia se esperar, vamos dizer assim, de um sistema de gestão dentro da organização. O caminho natural dessa estrada, desse roadmap, é evoluir para uma ideia onde, de fato, a empresa possa fazer aí auditorias ou um gap analysis, ou poder fazer, de fato, aí um diagnóstico que compare os seus procedimentos, os seus processos atuais e práticas com aquilo que é preconizado e previsto dentro da norma. E, com isso aí, criar um plano de ação de implementação e, de uma certa forma, o processo passa a ser muito mais aí definido e gerenciado. O fim dessa estrada, no nível mais maduro, vamos dizer assim, e aí dentro desse ciclo a gente pode criar aí um plano de ação de curto prazo aí para o modelo de referência, talvez aí de um horizonte aí de médio prazo, para fazer uma referência da norma, mais do que isso, um gap analysis, mas visando uma certificação aí, um processo bastante maduro, onde não só implementamos, vamos dizer assim, as melhores práticas dentro de casa, como principalmente nós contratamos aí um organismo certificador que faz uma auditoria externa, verifica os nossos controles, os nossos sistemas, a nossa documentação, os nossos processos e atesta que, de fato, a empresa segue as melhores práticas internacionais, no caso aí, a certificação 27.701. Esse ponto é um ponto muito importante, eu quero deixar ele como um recado final, porque, de fato, saiu uma pesquisa recente essa semana sobre a questão das multas regulatórias na Europa, né? E esse número aí já atingiu aí 245 milhões de libras, que é muito dinheiro aí, é mais de 1 bilhão de reais, se a gente traduzir aí para dinheiro nosso aí, e grande parte disso, quase 40% dessas multas, foram aplicadas agora, nesse ano de 2020 lá na Europa, né? Isso funciona um pouco ali como um déjà vu, né? Um próximo passo que tende a acontecer no Brasil. E o que é curioso é que grande parte desses problemas que levam a essas multas e violações são relacionadas à falha de implementar as tais medidas de segurança adequada, né? Então, em relação a esse assunto, um caso recente aí que todos nós estamos bastante familiarizados aqui no Brasil, é esse incrível vazamento aí que vazou informação de 220 milhões de brasileiros, né? E até às vezes a gente se questiona, né? Porque esse é quase o número da população brasileira, mas como assim vazou os dados de todo mundo? É porque dentro dessa lista constam 40 milhões de informações de pessoas já falecidas, fora outros CNPJs e outras informações. Então, assim, realmente o caso é muito grave, não são apenas dados pessoais, tem imagens, tem fotos, né? Então, por conta disso, o PROCON, né, o governo já começa a questionar a origem e procedimento aí dessa falha, de onde vieram essas violações. Recentemente, ontem, segunda-feira, houve um questionamento ao Serasa, né, porque descobriu-se que certas informações têm lá, vamos dizer assim, um rótulo de informações do Serasa em relação a isso. Então, esse cenário de vazamento, não só violações que a gente está, de uma certa forma, não acostumado, aí, no bom sentido, né, mas frequentemente a gente tem esses casos relatados na imprensa e como relatos de vazamento, mas cada vez mais a NPD entrando em operação, o Ministério Público e as próprias, no caso aí o órgão do consumidor do PROCON, né, avaliando esse cenário, né? E a boa notícia é que existe o outro lado da moeda. A Boa Vista, que também é uma organização de concessão de crédito, de informações pessoais, né? Ela fez um movimento e se certificou na 27.701. Olha que interessante aí, é pioneira em certificação de privacidade de dados. Existe um caso curioso quando se tem a certificação nas normas ISO, né? Porque além de toda essa vantagem técnica de proteção, de estruturação, normalmente as empresas ainda fazem um marketing, né? Elas se diferenciam no mercado porque elas mostram para o seu cliente, para o consumidor, que de fato elas adotam dentro de casa essas melhores práticas, né? Tendo inclusive essa preocupação da certificação, que é, como eu falei, esse processo de contratar uma auditoria externa,
para que possa dar lá um certificado que realmente a empresa segue todas aquelas regras, né? A Hostdime também é uma empresa de hospedagem, de colocation, né? Também se certificou. É interessante essa instalação da Hostdime aqui no Brasil, ela fica em João Pessoa, lá na Paraíba, né? Então também recebeu uma certificação 27701, e o que a gente espera é que cada vez, em termos de divisão, seja mais comum essa ideia de outras empresas se certificando. Nós, na Módulo, costumamos brincar que é o nosso projeto Espeto de Ferro, né? Tem o famoso ditado casa de ferreiro, espeto de pau. Mas na Módulo não, casa de ferreiro, o espeto tem de ferro. Então, se a gente sugere, se a gente recomenda, se a gente orienta e apoia os nossos clientes para que eles façam um caminho, essa jornada em relação à utilização da 27.701 para implementação, principalmente no caso da LGPD, no escopo da LGPD, que é de proteção de dados pessoais, utiliza 27.701, nós, na Módulo, já somos uma empresa certificada 27001, estamos agora recertificando a empresa em março e expandindo, se Deus quiser, para que a gente consiga também a nossa certificação 27.701 em março. Então, eu estou fechando por aqui a nossa apresentação, vou passar a palavra para o Eduardo Poggi, que é o nosso CISO, responsável por esse processo de certificação da Módulo. Ele foi o responsável pela certificação na época da 27001, está liderando também o time e a equipe que está trabalhando para nos certificarmos 27701. Então, já fica o convite para que vocês aí, em relação às suas dúvidas e perguntas, já deixem suas perguntas no nosso chat, e vou passar a palavra, então, para o Eduardo Poggi, que vai falar um pouquinho sobre esse processo de certificação e dar algumas dicas, alguns caminhos possíveis de como que a automatização, a sistematização desse processo pode ajudar nessa jornada. Poggi, está contigo, meu amigo. Bom, obrigado, Alberto. Só um instantinho aqui que caiu meu microfone. Obrigado, Alberto. Deixa eu projetar minha tela aqui também. Ok. Estão todos vendo a minha tela? Sim, estamos. Provavelmente, né? Então, é só ligar a câmera aqui para me apresentar, tá? Muito bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho, pessoal, de automatização da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, do Brasil, né? E eu vou falar um pouquinho como é que a gente faz, o que a gente tem que usar para automatizar esse processo. A gente, na Módulo, já fez vamos dizer assim, conseguiu a ISO 27001 no ano passado, até foi uma certificação, vamos dizer assim, meio diferenciada, porque a Módulo ela não tem mais, vamos dizer assim, ambiente de trabalho físico com data center, etc. Então, nós fizemos um movimento de ir para a nuvem full-time, e essa ida para a nuvem nos obrigou a rever os processos, rever todas as normas, os procedimentos da ISO 27, relativos à ISO 27001, né? Nós fizemos nossa análise de risco, identificamos o que a gente tinha que fazer, os controles, e no ano de 2019 nós fizemos essa migração, e no final do ano de 2019 nós nos certificamos. E a provocação que eu faço, né? A primeira provocação que eu faço para todos é: como é que eu faço para ter um sistema de gestão? E quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de um sistema de gestão implantado na sua organização para fazer a proteção de dados especiais, de proteção de dados, né, pessoais, de forma eficaz e com registro verificáveis, né? Ou seja, eu não quero fazer uma coisa de espeto de pau, né, Alberto? A gente quer fazer uma coisa de espeto de ferro que seja eficaz, né? Quando a gente fala eficaz, é produtivo, útil, né? Que gere resultado para a organização propriamente dita. E seja, né, como a gente está falando aqui de proteção de dados pessoais, isso passa a ser um ativo da empresa que dá credibilidade para ela no mercado, dizendo que ela é uma empresa que se preocupa com a proteção de dados pessoais, né? Quando a gente fala de LGPD, né, a gente está falando de duas coisas principais, que é a legislação, que é a LG, a parte da legislação e tudo que a legislação requisita para a empresa, e a gente está falando de proteção de dados.
proteção de dados é uma praia que a gente, a Módulo, e quem tem certificação 27001 já conhece de cor e salteado, né? Então, o que a gente precisa é ter um sistema de gestão que incorpore não só a parte de proteção de dados, mas também toda a parte de privacidade da informação, de tal forma que eu tenha os dois sistemas de gestão de uma forma integrada funcionando dentro da minha empresa. Então, eu preciso de ter um sistema de gestão de segurança da informação e um sistema de gestão de privacidade da informação que atue de forma integrada. Até porque o sistema de gestão da 27.701 é impossível funcionar sem ter a 27.000 implantado, o sistema de gestão de segurança da informação implantado. Tá? Então, nessa toada, o que a gente precisa automatizar, né? Quando a gente fala de um sistema de gestão, a gente está falando de quê? Nós estamos falando de um PDCA, né? Ou seja, a parte toda de planejar toda a documentação, registro, dentro da organização, fazer a política daquele sistema de gestão, fazer as normas, implantar o processo, fazer uma análise de risco, implantar o processo de análise de risco, implantar os controles, o DUA definir que processos são esses que vão ser executados, o check é fazer a melhoria contínua, fazer auditoria interna, fazer a verificação interna. Não precisa ser fazer externa, por enquanto, mas faz a verificação e faz, vamos dizer assim, a ação de melhoria constante, fazendo essa roda girar. E a gente tem que entender aonde que nós vamos implantar, onde é que a gente vai automatizar isso dentro da organização, né? Que processos serão automatizados, né? A gente entende que tem 3 pontos aí muito importantes, né? A parte do DU, a implantação, automatizar a implantação, os processos automatizados, né? Toda a parte de execução e a parte de verificação e de ação. Então, a gente entende que o processo de automatização ele tem que ser executado nos processos que produzam uma redução-benefício para a organização, redução de custo, aumento da agilidade, né, ou da visibilidade desses registros de que eu estou fazendo a coisa certa dentro da organização. Tá? Então, nesse sentido, a gente pensa em alguns processos mais comuns para automatização dessa LGPD, ou seja, todo o processo de gestão de um lado, o processo de gestão de normas, gestão de políticas, atualização da política, né? A parte de inventário, a gente, quando fala de inventário, a gente fala de sistemas que tratam dados pessoais, fala de áreas que tratam dados pessoais, fornecedores, vamos dizer assim, fornecedores externos e, vamos dizer assim, operadores que operam os nossos dados que a gente controla, tá? Então, a gente está vendo todo esse processo de inventário, onde estão, vamos dizer assim, essas informações. Além disso, uma vez eu entendi, fazendo esse processo de entendimento desse escopo grande das informações pessoais, dados pessoais, a gente tem que entender, monitorar a gestão de mudança nesse ambiente, nesses sistemas, nesses processos, nessas áreas, para garantir que essas mudanças não introduzam risco nesse escopo, nesse contexto de dados pessoais, né? Depois eu vou falar no final algumas opções de ações para um call to action para todos andarem, vamos dizer assim, implantarem esse processo de forma adequada. Fazer um DPI, ou seja, eu tenho que automatizar esse DPI, ou seja, você tem uma quantidade de informação muito grande que você tem que estar monitorando essa informação por painéis, onde estão os pontos de risco, onde é que estão esses pontos que eu tenho que implantar controles para reduzir o risco à privacidade, né? A parte de gestão de incidentes, a gente tem que estar implantando também esse processo todo de gestão de incidentes dentro da empresa, de tal forma que eu possa estar verificando constantemente quais são esses potenciais impactos dentro da minha organização, da minha empresa, de forma que eu possa produzir indicadores da alta gestão e da eficácia, né, do meu processo, dos meus controles, a partir dessa visibilidade desses incidentes. Gestão de solicitações de titulares, ou seja, você tem que ter um processo dentro do sistema de gestão de
de privacidade da informação, um sistema de gestão, de controlar quem é que está solicitando, o que está solicitando, se foi atendido, se não foi atendido, um processo de gestão de fornecedores, já tinha falado, inclusive para cada fornecedor desse, que seja um operador ou seja um terceiro, você tem que saber quem são os DPOs dessas pessoas para que você possa promover um canal de comunicação para implantar efetivo e verificar, vamos dizer assim, e ter a garantia de que esses fornecedores estão também atendendo a LGPD, né? A gestão de comunicação com as agências regulatórias, aí, no caso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu tenho que ter um processo onde estão essas informações, o que está pendente, onde é que estão, né? E, claro, eu tenho que ter também o processo de avaliação de segurança da informação e privacidade desses dados pessoais. Então, eu diria que a implantação, a automatização, ela passa por esses pontos, que são os pontos mais assim, nevrálgicos dentro do PDCA, de um sistema de gestão integrado de segurança da informação e privacidade. A gente tem, na Model, a gente tem o nosso sistema, que é o LGPD Manager, né? Eu acho que o Fernando vai detalhar um pouquinho isso na apresentação dele. O objetivo aqui é só passar para vocês a informação do que é importante, né? Então, nós temos todo o ponto central de monitoramento de todas essas informações que é a LGPD Manager. Nós temos um ponto de gestão de políticas e normas, onde a gente tem todos os nossos documentos centralizados. Isso aí é como o CISO me orgulho de dizer que a gente tem isso implantado. Quando a gente fala de avaliação de LGPD, a gente está falando um pouquinho de entender os requisitos, no caso, basicamente, entender os requisitos da lei e entender qual a aplicabilidade. Por exemplo, se eu não trato dados de criança e adolescente, tem alguns requisitos que não são aplicáveis, isso é muito importante, ou seja, você entender o seu escopo, o seu contexto, de onde você está, né? Então, os dados nas áreas, suporte a dados, as partes relacionadas, a gente tem como avaliar e montar um plano de ação e monitorar esse plano de ação. Além disso, a gente tem que ter também as ferramentas do DPO, né? Ou seja, a operação do sistema de gestão e dos dois sistemas de gestão de forma integrada. Então, a gente está vendo lista de ocorrências, incidentes, requisições do titular, ou seja, todos aqueles processos que a gente tem que automatizar estão aqui bem definidos, ou seja, comunicados com agências, os relatórios de impacto de riscos. Importante a gente ver a questão da API. Eu vi que o OASP agora lançou umas preocupações de segurança em APIs, ou seja, quais são os requisitos principais que têm que ter protegidos, que têm que ser considerados, melhor dizendo, em questão de API, e a parte de segurança cibernética, a avaliação desse processo de segurança cibernética integrado dentro do seu processo. Aqui a gente vê também que todas essas informações não adiantam estar assim, largadas aí, sem gerar painéis de indicadores, seja painéis de avaliação de níveis de risco para cada área de negócio, dependendo do volume de dados que ele trata. Isso também é aplicável a sistemas de suporte a dados, tá? Também para os DPOs externos, qual o tipo de relacionamento que a gente tem que ter com os DPOs externos. A gestão de incidentes, toda a parte de gestão de incidente e crise tem que estar sendo monitorada, requisições do titular, gestão de mudanças, ou seja, todo esse processo, quero mudar uma área, quer fazer um processo novo, é uma mudança, então você tem que avaliar, o escopo vai mudar e o risco tem que ser avaliado, né? A parte de segurança cibernética com base no SIS também tem que ser implantado, tudo isso gerando indicadores e resultados que são monitoráveis, ou seja, o seu sistema de gestão ele é monitorado e a gente pode gerar indicadores disso. Tá? O importante agora é que você tenha isso na sua mão para que você comece a fazer a roda girar. Como CISO da Módulo, no ano passado, né, e esse é um ponto que é bastante importante, a gente fez a primeira certificação, talvez é um desafio até para as empresas certificadoras, né, que fazem a certificação,
de um ambiente nuvem, onde você não tem nada, né? A gente certificou o ambiente de nuvem da Microsoft, da Modo, que a gente usa o ambiente Microsoft, e a gente, vamos dizer assim, ganha, quando a gente usa um provedor de nuvem certificado, esses, vamos dizer assim, as certificações que ela já tem. Então, muitas coisas a gente tem, e a gente tem que implantar os nossos processos, os nossos registros, e a gente conseguiu fazer isso. Tá? A gente utilizou também algumas ferramentas automatizadas da própria Microsoft, tá? Que é um ambiente, vamos dizer assim, em nuvem. Tá? A gente usou o Service Trust. Né? Basicamente, a Módulo, ela retirou todo o ambiente de on-premise, todas as nossas informações estão em cloud, processos, nós não temos data center, tudo foi para a nuvem, controlado na nuvem. Isso demanda, né, uma visão, um conceito novo, que é o conceito de Zero Trust, que eu tenho que agora verificar explicitamente, eu não tenho um perímetro de entrada das pessoas, eu não tenho um firewall num ambiente físico, onde eu tenho um ambiente com servidores, etc. Então, o novo conceito é o conceito da identidade. Eu tenho que garantir que as minhas identidades estão protegidas. Então, adotar um conceito do menor privilégio, assumir que vai acontecer uma quebra, porque agora está tudo, vamos dizer assim, o nível de acesso, até com essa pandemia, quando foi para a nuvem, presenciou muitos ataques à identidade, tá? Então, você tem que estar preparado para que isso ocorra. E eu deixo aqui o meu recado final, né, do call to action. Né? Basicamente, o que a gente tem que fazer é monitorar, implantar um controle de acesso bem robusto, bem forte na sua organização, para acessar tantos dados confidenciais, dados pessoais de forma integrada, monitorar todos os alertas, monitorar tudo que está acontecendo na sua rede, né, no seu ambiente, tá? Limitar essas informações, segregar dados pessoais em segmentos específicos, ou seja, se você tem banco de dados com dados pessoais, segmenta isso, aplica a proteção das informações e a proteção das ameaças tentando entrar nesse ambiente, proteja os dados, vamos dizer assim, não estruturados que estão em trânsito, aplique nessa proteção de informação que eles chamam um Data Loss Prevention, que é um sistema de prevenção de vazamento de dados. Isso, hoje em dia, tanto quem tem nuvem Microsoft, nuvem Google Cloud ou AWS, tem esquemas de proteção de dados, que o dado não sai de dentro da sua organização, né? E, por fim, crie esses indicadores de risco e monitore constantemente, nessa parte de gestão, as mudanças do seu escopo, fazendo PIA, para que você consiga estar monitorando os pontos de risco vamos assim, as informações, aos dados pessoais. Tá? A gente usa também um ambiente Microsoft, que ele tem um gerenciador de conformidade, e a gente está montando esse ambiente para que a gente possa enfrentar a próxima, vamos dizer assim, em março agora, a nossa próxima certificação. Então, importante, são minhas informações finais, né? Essa integração entre a 27.000 e a 27.701. Se você quiser implantar um sistema de gestão integrado, você precisa dessas duas. Se você não quiser se certificar, use-as como referência, porque elas atendem os requisitos da LGPD de forma integral. Tá? Então, eu deixo aqui esse último slide e passo aí para o Fernando Neri. Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos certificar ou não vamos certificar na ISO 27701? Então, essa é uma ISO certificável, né? Assim como a 27001 e diferente da 31000. É possível ter a certificação. O Alberto mostrou aí que já temos no Brasil 2 certificações. Então, nós temos defendido, né, o conceito de LGPD 360 graus, ou seja, de você fazer um grande inventário, um mega inventário. A LGPD se aplica praticamente a 100% da empresa, então que você junte tudo, né, de uma vez só
e o DPO, esse é um grande desafio do DPO, né? Saber quais são as publicações. Às vezes tem uma regulamentação de um Tribunal de Contas, do PROCON, existem algumas iniciativas do Ministério Público, iniciativas da própria agência reguladora, né? Então é importante você estar ligado nesses assuntos, né? Ter um inventário, integrar com a segurança da informação, isso aí se mostra cada dia mais essencial, né? Uma coisa que a gente sempre fala em segurança da informação, cara, tem que ter 2 níveis de autenticação no mínimo, ou seja, isso é uma coisa hoje básica. Então, às vezes a gente vê uma empresa que atua muito, por exemplo, com redes sociais, mas o gestor das redes sociais não tem 2 fatores de autenticação. Isso aí é essencial, porque hoje, cada vez mais, o problema de segurança vai estar ligado ao detalhe. E também aqueles, né, que forem omissos com os detalhes, com certeza vão virar alvo, porque são uma série de ações que são feitas, e muitas vezes, quando se fala em grandes violações de dados, né, porque o vazamento é um dos exemplos da violação de dados, quando se fala em grandes violações de dados, você, com certeza, vai estar vendo que os grandes problemas, as grandes divulgações não foram nada sofisticado, ou seja, foram pequenas falhas que foram tratadas. Então, a nossa visão de tratamento do LGPD 360 graus. Além disso, é necessário, né, dentro da visão empresarial, principalmente, eu vou falar aqui das organizações que têm um vínculo grande, né, com proteção de dados e tratamento de dados pessoais. Então, quando você tem esse tipo de vínculo, né, muito forte com proteção de dados pessoais, com tratamento de dados pessoais, cada vez mais é importante você manter uma equipe multidisciplinar, ou seja, você ter realmente uma equipe com várias pessoas, e essas pessoas, por exemplo, você pega o call center tem tudo a ver com o LGPD, então o responsável pelo call center, pela logística, pela área comercial, por recursos humanos, responsável de sistemas, o responsável por relacionamento com a área reguladora, da auditoria, das áreas de controle, todas as pessoas são relevantes dentro do processo de alguma forma. Então, a proteção de dados, ela se vincula com o negócio e também se vincula com as diversas áreas. Por isso que é importante realmente ter um forte engajamento. Isso é uma coisa que a gente fala muito em projetos nossos, tá? Tem que ter um engajamento de negócio. Bom, então nós preparamos alguns pontos aqui. O primeiro ponto é certificar na ISO 27701 é igual a estar em conformidade com a LGPD? A resposta é não, porém, e nós vamos ver aqui, né, que esse não tem até a ver com o escopo, tá? Porque o escopo é diferente, o escopo de uma certificação é diferente da conformidade da LGPD. Então, a resposta a isso aqui já é retumbante, não. A ISO 27701 é uma boa prática para a LGPD? A resposta é sim, porque, inclusive, lá tem uma série de detalhamentos. Quando você vai olhar Privacy by Design, tem a definição. Nota o seguinte, a ISO ela é hoje uma norma brasileira, publicada pela ABNT. Então, é a melhor prática para você atuar no Brasil. Então, se você está atuando dentro da 27701, para atender a LGPD, a 27701 é onde você vai ter uma série de detalhes. É óbvio que nós temos hoje, né, muitos guidelines internacionais, vou falar aqui sobre isso, mas vale a pena olhar a 27701. Por quê? Porque ela é um grande consenso, é um mega consenso do mundo todo. Então, quando você fala o ICO, né, a agência reguladora do Reino Unido, o que eles falam é uma referência internacional, mas vale para o Reino Unido. Quando você fala lá da comunidade europeia, também vale para aquele escopo, mas a ISO realmente ela é internacional, é como se fosse um canal de comunicação, né, um código de práticas internacionais de verdade. Bom, um exemplo é que é diferente você tratar a gestão de incidentes na 27001, na 27701 e na LGPD. Gestão de incidentes, cada vez mais, é exigido pelas organizações. Então, você vê, por exemplo, o Banco Central, na Resolução 4658, exige que você comunique, né, os incidentes relevantes. Aí você volta um pouquinho. O que é incidente relevante? A LGPD ela não exige que você faça gestão de incidentes, ela exige que você comunique o incidente. Só que o incidente não vem pronto. O incidente ele vai acontecendo. E chega uma hora que você tem que criar um modelo evolutivo. O incidente começa com uma ocorrência, depois se torna um incidente, depois se torna um incidente que é necessário comunicar, porque você não comunica a todos, então você tem que definir qual é o corte.
E é diferente um incidente de segurança. Tem incidente que é incidente para 27701 e que não é incidente para LGPD e vice-versa. Então, é importante realmente que a gente faça essa equalização, né? Então, a 27701, eu acho que ele é o grande elemento para ligar a segurança da informação e a segurança cibernética à LGPD. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, vários DPOs, né, encarregados pelo tratamento de dados pessoais, eles não são de TI. Se ele não é de TI, ele não tem a motivação que alguém de segurança da informação, ou mesmo de TI ou de infraestrutura, tem para tratar a segurança cibernética. Ele está olhando as exigências da lei. Então, eu acho que, inclusive, a 27701 é um canal bom de comunicação entre a equipe multidisciplinar, porque ele trata exatamente esses elementos, ele é mais direcionado para a segurança cibernética, não tem dúvida nenhuma. A LGPD é uma lei de garantia de direitos, né, do titular, é esse que é o objetivo, e a 27701 é uma lei de proteção de dados, de proteção de informação em geral, de segurança da informação. Então, os objetivos são diferentes, eu acho que a 27701 faz essa junção. Bom, devo certificar ou não? Vamos procurar ajudá-los a pensar sim ou não. Olha só, mas se a LGPD, se certificar 27701 não significa necessariamente estar em conformidade com a LGPD, por que eu certificaria, né? Então, vamos ver isso aí. O primeiro ponto é avaliar dentro do seu negócio, né, qual é o grau de dependência com tratamento de dados pessoais. Então, por exemplo, a Vale do Rio Doce, proporcionalmente, o grau de dependência dele podemos considerar que é baixo, ou seja, a Vale do Rio Doce é óbvio que tem os funcionários, tem as comunidades que estão no entorno dos empreendimentos, mas a Vale do Rio Doce, o negócio dela, o business dela é basicamente encontrar uma jazida, cavar uma mina, explodir, depurar o resultado, colocar dentro de um vagão, mandar para o porto e exportar. Ou seja, não tem envolvimento de muitas pessoas, ou seja, praticamente você não tem, a Vale não faz venda direto para o consumidor. Então, essencialmente, é recursos humanos, é relacionamento com comunidade, que é o desafio de uma empresa do tipo Vale do Rio Doce. O iFood não. O iFood, o negócio dele é vinculado a pessoas, a dados pessoais. O negócio dele começa com dado pessoal. O negócio dele é preparado com dado pessoal. E o negócio dele é entregue com dados pessoais. Então, com certeza, né, você tem algumas organizações que o negócio está dependendo de dados pessoais. E quanto maior a desconfiança do consumidor, né, do cidadão, do eleitor, do titular, né? Você vê que hoje a gente está tendo uma briga de guerra de confiança no que se refere à vacina, por exemplo. Então, como é que você passa essa confiança, né, como falou o Alberto? Então, o primeiro ponto, o escopo da LGPD, eu acho que até todas as organizações, para não ficar administrando muito pequenos fragmentos, é melhor considerar o seguinte: a LGPD se atende a toda a aplicação. A não ser que você tenha sistemas que não envolvam pessoas, que não tenham nem login, praticamente todos os sistemas, internos, externos e assim por diante. Então, o escopo é toda a organização. Você não certifica 27701, nem 27001, toda a organização. É muito difícil, a não ser que seja uma organização pequena e focada em sistemas digitais. A 27701 é um escopo dentro da LGPD. Então, por isso que a gente sempre diz, certificar 27701 não significa atender a LGPD, por dois motivos. Primeiro, o escopo, e segundo, o mérito. Ou seja, o mérito não é igual. Se você atender 100% da empresa com a 27701, ainda vai sobrar coisa para você fazer da LGPD. Então, você tem que encontrar qual é a interseção. Pessoal, lembrando, tá? Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem encaminhar aí pelo chat, tá? Eu vou concluir, aí o Alberto assume e administra as perguntas. E, além disso, a 27701, depois que você tem aquele ambiente certificado ou implementado com melhor prática, porque às vezes você fala, cara, eu não quero certificar, mas eu quero realmente implementar, colocar as melhores práticas. É possível? Também é possível, tá? São níveis diferentes de maturidade, é mais barato botar a melhor prática, você só não vai ter um ente externo te verificando e dando para você o certificado. Mas, de qualquer maneira, dentro daquele centrinho de excelência em proteção de dados, que o melhor é que seja o mais ligado possível à sua atividade fim, você pode pegar aquele ambiente ali e você pode, obviamente, contaminar o restante da organização com aquele grau de excelência. Obviamente, né, quando você fala 27701, você não vai ter uma política de privacidade para esse escopo. Pode ter até alguma coisa específica, mas a política de privacidade é de toda a organização.
Então, existem, né, vários elementos, né? A 27701 ela tem notas brasileiras. Essa norma ela é muito interessante por causa disso também. Porque a 27701 ela fala muito isso. Você precisa adequar a regulamentação local. Isso aí é essencial. Então, por exemplo, você tem lá um artigo que fala de dados de criança e adolescente. Muito mais de criança do que de adolescente, dentro da LGPD. Então, ele dá aqui o alerta. Ou seja, convém que a organização que trata dados pessoais sensíveis ou de criança e adolescente conscientize seus colaboradores sobre a necessidade de cuidado específico. Isso aqui é LGPD. Então, quando, né, a equipe aí, uma boa equipe fez a adequação, né, da 27701 ao Brasil, ela foi zelosa e foi colocando esse tipo de alerta. Bom, da mesma forma, né, esse documento ele faz o correlacionamento com a 27701 e a 27702. É o que o Pós falou, a módula é certificada 27001. O que nós vamos fazer agora? A recertificação 27701 e a 27001 e a certificação 27701. É isso que nós vamos fazer. A 27002 é o código de prática, ou seja, quais são as melhores práticas de segurança? 27002. Os títulos da 27002 estão dentro da 27001. A 27001 é o sistema de gestão de segurança da informação. E aí você monta um sistema de gestão de proteção de dados pessoais e privacidade. É importante, tá? Até a gente tem sugerido que os glossários, em geral, tenham a definição. O que é segurança da informação, o que é segurança cibernética, o que é proteção de dados pessoais e o que é privacidade. É importante que esses 4 termos estejam bem claros na cabeça das pessoas. Da mesma forma, né, existe um mapeamento, né, ou seja, é uma tabela que não é internacional, ela se aplica aqui no Brasil, tabela N/A.1, e que ela mapeia a 27701 com a LGPD. Tem gap? Tem gap, mas a maioria está lá, o 5.2.1 está lá no artigo 50, que é boas práticas. Então, você tem todo o correlacionamento entre essas duas normas. Bom, além disso, além da LGPD, além da 27701 e além da 27001, você tem uma série de referências complementares. E esses guidelines são essenciais, né? Os guidelines da Comissão Europeia, os guidelines do ICO. Por exemplo, o governo, né, o GovBR, fez uma coisa bacana. Ela criou templates, criou modelos e fez até uma oficina. Tem essa apresentação aqui, a oficina para criar relatório de impacto da proteção de dados pessoais da RIPD. Foi uma iniciativa do governo federal para os órgãos do governo federal. Então, super positivo, super interessante. E também existe uma ISO de relatório de impacto, né, o chamado DPIA, né? O DPIA lá. O modelo, então, relevante aqui dentro desse processo é que, eu sempre falo, a LGPD é coisa para quem gosta de estudar. Se não gosta de estudar, escolhe outra coisa. Não adianta ficar na LGPD. Então, você tem, para a mesma coisa, que é o RIPD, o DPIA, você tem diferentes regulamentações que, obviamente, se completam. Ou seja, se você for olhar o grau de interseção entre eles, você vai ver que é bem razoável o grau de interseção, porque um utiliza o outro como melhor prática. Quem é do governo não tem dúvida, tá? Esse aqui é o documento espetacular, ótima iniciativa lá do Ministério da Economia. Bom, aí vem um ponto que é essencial, que é o contexto e o inventário, tá? Então é importante também que você define o contexto. As normas ISO são baseadas no PDCA, né? Então o P, que é planejar, ali tem o contexto, tem o inventário, tem os critérios que são utilizados. Então é essencial, se eu vou fazer o atendimento a 27001, a 27701, ou mesmo usar como melhor prática, definir o contexto e ter um inventário é essencial. E nós temos trabalhado bastante nesse contexto aqui de inventário. Né, nós temos relatórios, né, um dos relatórios mais importantes para a gente é o de inventário, e inventaria tudo, tá? As áreas, os sistemas, as partes relacionadas, as ações do plano de ação, a gestão de incidentes, ou as ações de direito do titular, tudo isso aí entra dentro de um processo de inventário, ok? Bom, e além disso, o inventário não são só os elementos, né? Porque se você pega essa área aqui, essa área usa sistema, essa área se relaciona com partes relacionadas, essa área tem obrigações no plano de ação, essa área está administrando incidentes, essa área está ligada a assuntos da lei, essa área está ligada a algumas pessoas. Então, nós criamos modelos, né, que são modelos de correlacionamento, isso é um modelo matemático, né, chamado grafo,
e que é basicamente a representação. É óbvio que você não precisa entender e seguir cada uma das linhas para você poder fazer o seu projeto de LGPD. No caso aqui, o grafo, ele pode ter filtro, né? Ele tem diversos tipos de avaliação, mas o ponto é o seguinte, o projeto de LGPD é isso. E o que é o projeto de ISO 27001? É um subconjunto disso. Então, você não precisa ter 100% do inventário na 27701 dentro do escopo. Você vai escolher um escopo. Escolhi aqui o meu escopo de CRM. Legal. Quais são as áreas que usam? Quais são as partes externas que estão relacionadas? Quem são as pessoas? Quais são os assuntos da LGPD? Nota o seguinte, hein? O escopo de 27701 não necessariamente precisa seguir a LGPD. Tá? Não precisa seguir todos os itens da LGPD. Óbvio que tem coisa... Definir a base legal é essencial, né? Dentro desse processo, mas você não precisa ter 100% dos requisitos da LGPD aplicáveis dentro daquele escopo. Você pode ter um subconjunto de verdade mesmo. Bom, certificar ou não certificar, para a gente poder concluir aqui. Um ponto que é realmente importante dentro desse processo é a gente saber para que eu certificaria. Então, uma ajudinha aqui para a gente poder pensar. Primeiro ponto, qual o grau de relacionamento do seu negócio com dados pessoais? Então, se o seu business é baseado em tratamento de dados pessoais, você é um candidato a certificar. Tá? Se você tem muito isso, por exemplo, nós conversamos com um fornecedor nosso, que é um fornecedor crítico no que se refere a tratamento de dados pessoais, que ele nos falou que, conforme a regulamentação do segmento dele, ele não precisa atender a LGPD. Falamos, cara, você está equivocado, porque você vai precisar sim atender a LGPD. Inclusive, caso você não atenda, nós vamos ter que trocar para o seu concorrente, que já está atendendo a LGPD. Então, esse é um ponto, ou seja, as organizações que desejam olhar a 27701, que está com negócio baseado em dados pessoais. Pode ser um diferencial de mercado? Ou seja, será que a área comercial, a área de marketing, ela considera que, se o seu produto tiver o carimbo da 27701, aí, obviamente, você tem que escolher um escopo. Você tem um produto que é um app, aí pergunta, onde é que você está certificado 27701? Eu estou aqui na área de compras. Não tem muito a ver, né? Ou seja, você tem que estar... O diferencial de mercado tem que ter algum incentivo, alguma ligação com a área fim. Então, se é um diferencial de mercado, principalmente para atividades, né, que dependem muito de gente, ou seja, o meu negócio é baseado em dados pessoais, e eu fiz uma pequena análise, foi o caso do Boa Vista, né? O Alberto mostrou aí, o Boa Vista, assim que ele certificou, mostrou para todo mundo. Por quê? É um diferencial de mercado para ele, é uma forma dele ganhar confiança dentro do mercado. Outro ponto, você tem oferta digital, ou seja, a sua oferta está ligado com tecnologia, está ligado, você tem grandes bases de dados, você tem uma app, você tem um site que é forte, as suas ofertas são digitais, então já é mais um ponto para você poder tratar. Você demanda credibilidade e boa-fé, ou seja, credibilidade é perante o mercado, e boa-fé é o seguinte, caso tenha algum problema, você fala, olha, eu fui diligente, eu fiz uma certificação dentro desse ambiente. É óbvio, né? Não existe segurança 100%. Não existe segurança 100%. Quem insistir que existe, por favor, mostre um caso de segurança 100%. Não existe. O que você faz, realmente, dentro da gestão de riscos, quando aconteceu, já não é mais risco, né? Já é ocorrência, já é incidente. Então, quando você demanda credibilidade e boa-fé, obviamente, é uma forma de mostrar que você fez o que tinha que ser feito, que você faz uma prestação. Minha agência reguladora é super rigorosa com relação à proteção de dados. Legal. Mostra para ela que você é diligente. O outro ponto é se você tem a atuação internacional, né? Se você tem tudo isso mais atuação internacional, você aumenta a sua possibilidade de ser um candidato. E, além disso, você consegue certificar um escopo alinhado com o negócio. É o que eu falei, não adianta você... eu tenho aqui uma app, essa app tem 1 milhão de pessoas que entram nela por dia, e eu vou certificar minha área de compras que não tem nada a ver com o serviço que eu estou entregando. Então, o escopo realmente precisa ser alinhado ao negócio. Então, essa é uma visão de alguns pontos, alguns elementos, porque eu acho que, tipo assim, se o seu negócio é baseado em dados pessoais, é um diferencial de mercado, é uma oferta digital, demanda credibilidade e boa-fé, tem atuação internacional, e você ainda consegue definir o escopo aliado com o negócio, cara, nem almoça. Sai daqui, desenha o seu projeto que você vai ter que certificar. É óbvio que não são todas as empresas que estão dentro desse ambiente, e obviamente que não precisa atender a todos. Às vezes basta você ser um diferencial de mercado que você decide fazer.
Bom, então nós montamos, né, modelos, né, o chamado cockpit do DPO. Obviamente, poucas empresas, a gente tem um cliente nosso que tem mais de 30 milhões de clientes e ele tem uma demanda gigantesca e nós montamos uma salinha dessa para ele. Mas aí, mesmo cliente pequeno, como, por exemplo, uma associação que tem 7 funcionários, que nós também fizemos um projeto, que ela tem todos esses relatórios, obviamente com muito menos dados, e no celular deles. Então, o princípio que vale é o conceito de você fazer o monitoramento. Mas e se eu tiver que atender a LGPD, se eu quiser certificar? O seu certificado, com certeza, vai ser de um subconjunto de tudo isso que está aqui. Aí você vai ter mais uma janelinha aqui, que é o ambiente certificado e como é que você faz o monitoramento. Então, essencialmente, é isso. Eu peço que o Alberto assuma aí as perguntas. Ele já, com certeza, já leu todas e já sabe distribuir entre nós os questionamentos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço aí para os concorrentes, viu? Hoje que está cheio de concorrente aí, nos chamem também para as lives de vocês. Então, vou passar aí para o Alberto. Por favor, Alberto, liga o microfone aí. Eu estou só com uma tela hoje, cara, então eu vou estar meio limitado. Eu vou ver se eu vejo as perguntas aqui pelo celular. Tá joia, Fernando. Obrigado. Bom, mais uma vez aí, destacando, vocês podem encaminhar suas perguntas. Nós estamos com o nosso tempo um pouco apertado, mas acho que dá tempo de responder aqui. Tem uma pergunta do Cássio, né, sobre se a ABNT tem uma iniciativa para criar uma certificação. Nesse ponto que vocês vislumbram, ou seja, como a NPD vai agir para saber que determina uma organização se fez o suficiente para cumprir o mínimo necessário, né? Então, assim, a ABNT ela é uma empresa que ela hoje certifica, tá, na 27.001 e 27.701. Então, eu diria assim que essa resposta ela já está casada, porque não existe uma certificação propriamente dita para a LGPD. Mas dentro desse escopo que envolve aí a segurança cibernética, a segurança da informação, como o Fernando apresentou, esse escopo aí, num caso de uma certificação 27.701, ele estaria bastante contemplado. O Cássio também emendou uma outra pergunta, mas eu acho que o pode tentar responder, que é a questão do ponto de vista da prática cotidiana da área de segurança da informação, o que é que tem sido considerado suficiente no que diz respeito aí dos controles, das práticas, das ferramentas? Pode, se puder. Vou responder. Eu acho que nunca que a gente tenha suficiente, né? A gente tem sempre que estar elevando um pouquinho mais o nosso nível de proteção e de segurança. Eu diria assim, se eu separasse assim 3 pontos, né? Então, primeiro é monitoramento do que está acontecendo, monitorar o seu escopo. Isso, às vezes, as pessoas identificam o escopo uma hora e largam sem ficar se preocupando com isso. E gestão de mudança é um dos fatores assim mais críticos no processo de gestão, tanto de segurança da informação, como também de proteção de dados pessoais, ou seja, monitorar as anomalias, monitorar o escopo, monitorar se entrou alguma coisa nova, se não entrou. Esse é um ponto importante. Segundo ponto é a proteção, vamos dizer assim, o monitoramento eu disse anomalia antes, mas é agora, no processo de dia, monitorar as anomalias. E aí a gente entra com algumas, vamos dizer assim, vertentes aí de inteligência artificial, de identificar comportamento difuso, anômalo do que a pessoa normalmente faz, ou seja, uma pessoa que exportou diversos e-mails de dentro da sua empresa, isso é um comportamento anômalo, sabe? Então, tem que monitorar essas anomalias e agir corretamente, tem uma equipe para agir. Então, eu diria que são esses dois. O primeiro, claro, você definir seu escopo, é o processo da ISO 31000 e ISO 27005, que é o processo de gestão de riscos cibernéticos. E agora, expandindo para a gestão de riscos, a privacidade da informação, visto que a privacidade agrega aos objetivos da segurança da informação, de confidencialidade, integridade e disponibilidade, o processo de privacidade agora, que é um aspecto dos dados pessoais. Então, a gente faz a gestão de risco, o processo de monitorar esse escopo e monitorar o que está acontecendo no seu ambiente e estar sempre preparado para um problema. Eu acho que esses são os aspectos importantes. Desculpe, alguém sem fone era eu. Então, pessoal, o que ocorre é o seguinte, o Cássio fez uma pergunta, né? É importante o seguinte, a NPD não tem a ver com a certificação 27701.
Se você for certificado, a ANPD ela vai ver que você foi zeloso, que você tomou cuidado, vai te parabenizar. Mas o artigo 49, inclusive, que você citou, ele fala sobre melhores práticas, ou seja, ele fala sobre as práticas, e com certeza, né, o próprio governo federal ele usa o CIS, usa o NIST, usa a ISO 27000, né, tem várias publicações que falam de melhores práticas, existem as normas do DESIC, e como, inclusive, né, boa parte dos membros da ANPD eles vêm do GSI, tiveram passagem por ali, eles têm, com certeza, uma memória, né, e a visão de competência de várias normativas que envolvem segurança da informação e proteção de dados pessoais, como são essas iniciativas do governo. Mas é importante porque, suponha que você tenha 1000 fluxos, a ANPD está preocupada com os 1000 fluxos de dados pessoais. Se você tem um fluxo de dados, aí você vai, pô, legal, gostei desse fluxo de dados aqui, eu vou certificá-lo ISO 27701. Legal, você pegou aquilo ali e certificou aquele escopo como 27701. Os 999 não vão estar certificados, você vai estar com aquele fluxo ali que você usou em termos de marketing, em termos de demonstração, pode ser um fluxo crítico ao seu negócio, e também você usa aquilo ali para contaminar o restante dos fluxos no que se refere às melhores práticas. Fernando Emenda, tem uma pergunta do Jean Paul, se vocês têm uma ferramenta que monitora todo o contexto da empresa, se é isso, após fazer o processo de análise. Sim, Jean Paul, nós temos até uma ferramenta, né, que a gente chama de cockpit do DPO. Nós dividimos em 3 fases. Tá? A primeira fase é a preparação, que prepara, faz os inventários, identifica, entrevista as pessoas, faz o inventário de sistemas, das partes relacionadas, aplica, faz o cálculo, avalia o que é necessário em termos de DPIA, monta o plano de ação. Isso é a preparação. A segunda é a implementação, fazer a política, preparar as ações das coisas das atividades de longo prazo, determinar o job description do DPO ou revisar, né? Obviamente, hoje muita gente já tem, precisa só de um tapa ali, uma revisão, determinar as ações de segurança cibernética, essa é a implementação. No final, a gente tem, vamos dizer, essas 2 primeiras fases é o que a gente chama de projeto, e a terceira fase é o que a gente chama de processo. Aí é o processo do DPO. Então, a nossa ferramenta entra desde o início. A gente faz todo o inventário, a gente cadastra os dados e pode comparar nossa ferramenta com qualquer outra internacional. Tipo assim, faz uma análise, pega a LGPD, faz a análise de item aí. Se quiser chamar a gente junto para debater, nós estamos prontos também. Então, conta conosco. O nosso princípio é exatamente, nós fizemos a nossa solução baseada na LGPD e nas melhores práticas internacionais. Então, estamos à disposição, Jean. Você querendo, a gente pode fazer uma demonstração para você e pode mandar a pergunta que você quiser. E a gente mostra tudo ao vivo, tá? Não é PPT, não. Quando você olhar, você vai ver um caso de uso funcionando, rodando com as aplicações. E, na verdade, depois, né, você precisa ter algumas coisas. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Direito do titular, que é a essência da LGPD. O direito do titular, ele começa na requisição do titular. O titular vai bater aí na sua porta e vai falar, olha, eu gostaria de saber se você trata dado pessoal meu, que é a pergunta número 1, lá do artigo 18. Começa por aí. Legal. Se alguém bateu na sua porta falando eu quero saber se você tem dado pessoal meu, você tem que saber se a pessoa é a pessoa, porque eu posso chegar aí e falar que eu tenho dado pessoal meu e perguntar para mim, qual é seu nome? Eu vou falar, Alberto. Meu nome não é Alberto, é Fernando. E aí eu posso fazer a mesma coisa com o Eduardo Poggi. Então, esse tipo de ação, nós também apoiamos vocês para ajudar a resolver essas questões. Então, nós entramos com uma equipe bem detalhada, temos APIs, então, são modelos bastante interessantes. Você pode conhecer tudo, tá? A gente mostra tudo para vocês. É só chamar. Obrigado, Jean, pela pergunta. Bom, pessoal, hoje assim, nós já até ultrapassamos um pouquinho o nosso horário. Eu acho que esse é um tema bastante provocativo e empolgante, né? Então, eu agradeço então a presença de todos. Algumas perguntas em relação, de novo, à apresentação. Ela vai estar disponível no nosso canal YouTube, que eu já convido todos vocês a acessarem, porque existem muitos outros temas que nós já falamos no passado, né? Então, está tudo gravado, está tudo à disposição. Para aqueles que não puderem participar e acharam interessante também, compartilhe o link, então, para que outras pessoas na organização possam ver. E como o Fernando Neri colocou, a gente tem uma experiência bastante ampla, que vem da segurança cibernética e que agora, na verdade, foi ampliada para esse conceito aí da proteção de dados pessoais, para atendimento da LGPD no Brasil, experiência aqui no Brasil, experiência com certificação, é como a gente brinca lá dentro de casa. A Módulo é um projeto espeto de ferro. Casa de ferreiro, o espeto é de ferro. Então, a gente utiliza as nossas próprias ferramentas, utiliza os nossos próprios métodos
E vocês têm aí também o link aí de um e-book, se vocês quiserem baixar com mais informações um pouco aí sobre essa questão específica da LGPD. Eu agradeço a todos vocês aí, então, pela oportunidade. Se o Fernando e o Eduardo quiserem, suas considerações finais. Muito obrigado. Vou falar para deixar o Fernando por último. Tá? Eu agradeço a presença de todos, me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida ou qualquer necessidade de conversa ou papo, e até de compartilhar a experiência que a gente tem na Módulo, usar as nossas ferramentas, os nossos métodos, os nossos processos e as ferramentas, basicamente as ferramentas de LGPD que a gente tem. Tudo que a gente oferece de mercado de ferramenta, a gente usa internamente, e eu, como CISO, estou extremamente satisfeito nas ferramentas que a gente está usando aí e aplicada, e no nosso comitê integrado de segurança da informação e privacidade. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Para a gente é sempre importante trocar ideias com vocês. Nós vamos fazer uma série de apresentações bem específicas, tá? Nós estamos preparando uma sobre LGPD em recursos humanos, estamos preparando outra apresentação sobre LGPD na área de marketing e negócios, e segurança da informação é sempre um tema que nós trabalhamos com bastante profundidade, e vem novidade por aí, tá? Então, fiquem ligados aí e obrigado a todos.